Bom, em primeiro lugar, quero desejar boas férias para o Samuel, né? Você está intimado a assistir todo dia lá dos Estados Unidos a TV Prevê pela internet, e você já fez isso na outra vez, e me mande perguntas de lá e etc, né? Aproveita um bom convívio com seus filhos que estão lá, né? E você merece, é um guerreiro, uma pessoa muito importante na história da TV bauruense hoje. Brasileira foi lá atrás, foi lá na Record. Agora aqui, se nós temos uma TV respeitada hoje na região, nós devemos principalmente ao trabalho de Samuel Ferro, que levanta respirando TV Prevê e vai dormir respirando TV Prevê. Bom, mas hoje o programa não é meu, é do telespectador. E impressionante o interesse do telespectador por questões previdenciárias. Então o Tipó está aqui. Tipó é nosso professor no IESB, é coordenador estadual da OAB, é uma pessoa extremamente preparada para falar de previdência social. E não dá nem para entender, porque, claro, a beleza das entrevistas do Tipó, mas mesmo em relação à segunda entrevista mais procurada, é impressionante o número de telespectador que fica a semana inteira mandando. O que se deve isso, Tipó? O que é esse interesse impressionante pela população pelas questões previdenciárias? Eu vou pedir hoje para você tentar ser sucinto, que já chegaram mais de 20 perguntas aqui. Bom, boa tarde, professor Duda, boa tarde a todos os telespectadores da TV Prevê. Talvez seja pela grande quantidade de ações que existem nos tribunais contra a Previdência Social. A Previdência Social hoje é o órgão federal, o órgão do Brasil que mais demanda nos tribunais, ou seja, as pessoas vão aos tribunais buscar seus direitos, que muitas vezes são negados nas agências da Previdência Social, ou muitas vezes os cidadãos aposentados querem ter uma revisão no benefício e vão até os tribunais. Então, primeiro, eu comentei com o professor Duda aqui antes de começar o programa. Saiu no jornal Agora São Paulo de ontem uma matéria de capa. Esse ano a Previdência Social deve desembolsar cerca de 7 bilhões de reais para pagamento de ações. Quer dizer, o interesse enorme das pessoas é porque muitas e muitas famílias de todas as cidades têm alguém demandando contra a Previdência. Então tem dúvidas, né? Precisam tirar as suas dúvidas. Talvez também, professor, a quantidade de pessoas que têm mandado seus e-mails é porque o nosso programa, a semana passada, devido ao governador de São Paulo, a entrevista, e a semana retrasada pela queda de energia, né? Então acho que também que ficou aí um tempo anunciando que teria entrevista e talvez pelo adiamento, então acho que acumulou um pouquinho as perguntas. Mas estou aqui à disposição do senhor e dos telespectadores aqui, como sempre. Tipo, a primeira pergunta vem de Agudos. Eu vou pegar sempre por horário de chegada das entrevistas. Ana Silvia de Agudos. Ela quer saber. Fiquei viúva em 2002. Recebo pensão por morte. Como devo proceder para a revisão do valor que recebo hoje? Está muito abaixo do que o meu falecido marido recolhia. Vale lembrar que o ano do falecimento foi 2002. Muito obrigado. Assisto este programa e gosto muito. Bom, para ser bem sucinto, precisa verificar a situação lá em 2002 realmente. Foi bom lá frisar essa data. Precisa saber também se ele era aposentado. Se ele era aposentado, o que precisa fazer? É um estudo na aposentadoria dele, para ver se na aposentadoria dele tinha algum problema. Se teve algum problema na aposentadoria dele, então pede-se hoje uma revisão na pensão, né, que ela terá revisto o seu benefício. Se ele não era aposentado, ou se não teve nenhum problema na aposentadoria dele, então ela não teria, em tese, direito a nenhuma revisão. A Maria Pereira enviou a seguinte... Oi, bom dia. Gostaria de saber do Dr. Tipó se posso me aposentar por idade.
tendo contribuído com apenas 13 anos para a Previdência? Obrigada. Olha, uma ótima pergunta. A pessoa precisa verificar a data em que ela completou a idade. Então, se na data que ela completou a idade, se ela já tinha contribuído os 13 anos, será possível ela se aposentar. Porque a carência para aposentadoria por idade hoje são 15 anos. 15 anos. Porém, existe um dispositivo na Lei de Benefícios, que está lá no artigo 142 da Lei 8.213, que é a regra de transição. Então, se a pessoa conseguir, de acordo com aquela regra, se enquadrar lá nos 13 anos, ela já vai se aposentar. O que precisa é ela procurar a Previdência Social ou procurar um especialista, que ele vai fazer um estudo e de repente ela vai poder se aposentar sim, tendo contribuído 13 anos. O Luciano pergunta: meu pai tem 35 anos trabalhados, porém tem apenas 50 anos de idade. Gostaria de saber se ele tem que completar 53 anos de idade para se aposentar ou se ele já pode pedir aposentadoria. Olha, professor Duda, essa pergunta é uma das perguntas mais frequentes no nosso meio, né, previdenciário. As pessoas acabaram tendo essa ideia, colocaram esse pensamento na cabeça de que para a aposentadoria por tempo de contribuição é necessário a idade mínima de 53 anos. No caso desse telespectador, ele já pode pedir a sua aposentadoria. Ele não precisa ter os 53 anos de idade. Quem precisa ter 53 anos de idade? Aquele que ainda não completou os 35 anos de contribuição. É a famosa aposentadoria proporcional. Então, para a aposentadoria proporcional, precisa a idade mínima de 53 para o homem e 48 para a mulher. No caso desse telespectador, ele já pode requerer a sua aposentadoria, que nessas condições que ele está dizendo, com toda certeza ela será deferida. Priscila pergunta: bom dia, pergunta ao Dr. Tipó: como a minha mãe, com 65 anos de idade e sem renda, pois nunca trabalhou, pode pedir o benefício assistencial? Obrigado. Olha, Priscila, a sua mãe, nesse caso, sem renda, você deixou muito claro aí uma informação, ela poderá requerer o benefício assistencial, que é a famosa lei da LOAS, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. É a Lei 8.742 de 1993. E lá no artigo 20, está bem disciplinado justamente que quando a renda per capita for igual ou inferior a 1/4 do salário mínimo, os idosos acima de 65 anos ou os inválidos, independentemente de idade, farão jus a esse benefício. Importante, Priscila, ela não pode ter renda de poupança, de aluguel, ela não pode ter uma pensão, Agora, é lógico, ela pode morar sim com um filho que tem renda, com uma filha que tem renda, porque nesse caso o que será analisado será a situação dela, né, e não assim das pessoas que moram ali na casa. Mas neste caso, ela deve procurar a Previdência Social, a Previdência enviará lá uma assistente social até a casa dela, vai ser feito um estudo social, e se ela se enquadrar na Lei Orgânica da Assistência Social, ela terá direito a esse benefício, que é um salário mínimo por mês. Uma outra Priscila pede para você falar sobre desaposentação. Bom, desaposentação, eu comentei também alguma coisa com o senhor aqui antes do programa. Na realidade, essa discussão ela está começando a ganhar corpo de uma maneira mais forte agora nos tribunais, principalmente no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Nós temos lá o voto favorável do ministro Marco Aurélio Mello no STF, favorável à revisão da aposentadoria, sem ter que devolver aquilo que já recebeu. O que seria em tese a desaposentação? Desaposentar. Eu deixar a minha aposentadoria que eu recebo atualmente para requerer uma outra, que seria mais vantajosa. Mas a discussão é justamente essa. Eu não vou pedir a desaposentação, é óbvio, e ter que devolver as importâncias que eu já recebi.
seria inviável. Então hoje já existem inúmeras ações que são ajuizadas, principalmente são ajuizadas em São Paulo, na Vara Previdenciária Especializada, fica lá na Rua Ministro Rocha Azevedo, onde se pede um recálculo da aposentadoria. Então, vamos ver quando a pessoa se aposentou, a data, tudo que ela contribuiu depois da aposentadoria e fazer um cálculo novo hoje. E levar esse problema para a discussão do judiciário. Em primeira instância, ela tem julgado improcedente essas ações. Mas a discussão realmente vai ser lá a nível de Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Onde, professor Duda, saiu uma matéria também no Jornal Agora, há uma semana atrás, onde pela primeira vez a Previdência reconhece que ela tem uma possibilidade de perder essas ações. Inclusive na Lei de Diretrizes Orçamentárias, a presidenta Dilma Rousseff, que enviou ao Congresso Nacional, ela prevê lá uma verba de 7 bilhões de reais para uma possível perda dessas ações. Essas informações foram trazidas pelo jornal Agora. Solange Silva, bom dia a todos. Pergunta para o Dr. Tipó. Sou autônoma, mas não recolho para o INSS. Como devo fazer para contribuir? Quais os documentos que preciso? É necessário procurar um advogado? Obrigada. Não é necessário. Se você é autônoma, precisa ver a sua atividade. Se a sua atividade for uma atividade regulamentada, primeiro você precisa ir até a prefeitura do seu município e fazer a sua inscrição lá junto ao ISS. Você precisa ter uma inscrição municipal. Agora, se você, de repente, é uma pessoa que esporadicamente acaba aí trabalhando como manicure uma vez ou outra, ou de vez em quando acaba vendendo pão caseiro na rua, não é uma coisa frequente, constante, você pode pagar a sua contribuição para a Previdência Social na modalidade de facultativa. Facultativa, porque primeiro, que ela é mais barata, você não vai precisar pagar as taxas municipais lá do Imposto sobre Serviço. E você também pode pagar, ao invés de 20% para a Previdência Social, professor, e isso foi uma grande conquista que eu posso dizer aqui do governo Lula, né? Uma das conquistas aí dos trabalhadores é que ao invés da pessoa pagar 20% para se aposentar, para ter direito à pensão por morte, no caso de falecimento, para ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade, a pessoa vai pagar apenas 11% do salário mínimo, que dá cerca de R$60. Então, se a senhora tem uma atividade esporádica, eu sugiro que a senhora procure a Previdência Social ou entre no site da Previdência e faça uma inscrição como facultativa, né? E aí a senhora precisa ver, se a senhora quer se aposentar por tempo de contribuição, a senhora tem que pagar 20% do salário mínimo. Se não quiser aposentar por tempo de contribuição, apenas aposentar por idade, ter auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, então a senhora pode pagar 11%, que é bem mais barato, e a senhora terá direito a todos esses benefícios. Vanessa de Agudos também, Vanessa Conte. O meu nome é Vanessa, sou de Agudos. Gostaria de tirar uma dúvida para o meu avô. Ele tem um sítio e sobrevive da plantação. Como ele pode comprovar o tempo para poder se aposentar sem ter recolhido o INSS? Obrigado. Olha, uma pergunta. É proprietário de um sitinho. Uma pergunta também muito interessante. A lei previdenciária, ela prevê, inclusive a Constituição Federal, que os pequenos proprietários que sobrevivem da terra e não têm empregados, eles têm direito a uma aposentadoria. Essa categoria, ela é chamada de segurado especial, ou aqueles que trabalham em regime de economia familiar. E eles acabam trabalhando ali na própria terra, produzindo, e quando o homem chegar aos 60 anos e a mulher aos 55, eles terão direito a receber a sua aposentadoria sem que façam contribuição. Mas é preciso, é claro, ter alguns
documentos, mesmo que sejam poucos. Então, sempre que o senhor comprar ali um adubo, uma semente, um veneno ali para matar formiga, o senhor vai guardando essas notinhas ali. Se porventura o senhor vender a sua produção, vender ali na feira, procure ter um talãozinho de nota ali e tirar uma nota, às vezes, mesmo que seja poucas, que as vendas sejam poucas, o senhor tire uma nota ali dessa venda. Caso contrário, vá guardando aí os comprovantes aí do INCRA, os comprovantes aí que o senhor paga aí, o ITR, que atualmente é o ITR, e o senhor terá direito sim a se aposentar aos 60 anos, desde que comprove que nos últimos 15 anos o senhor trabalhou na sua propriedade. O mesmo número de anos que precisa um trabalhador urbano, que ele precisa contribuir 15 anos, o trabalhador rural, na qualidade de segurado especial, ele precisa comprovar os últimos 15 anos que ele trabalhou na sua propriedade. Nelson Bazelli Neto, ele pergunta, minha tia é aposentada e meu tio, que também era aposentado, faleceu. Ela tem direito de receber a pensão dele? Claro, claro. A Lei 8.213, lá no artigo 124, ela disciplina aqueles benefícios que podem ser acumulados. E a pensão pode ser acumulada, sim, com a aposentadoria. A aposentadoria dela, ela contribuiu, e a pensão vem de uma outra fonte de custeio, do esposo. Então ela vai poder, sim, receber os dois benefícios. Não precisa ter medo, pode ir lá requerer, sim, que a senhora vai ter direito. Auxílio reclusão. Denilson Santana pergunta, o segurado que for preso na hipótese de desemprego, mas mantendo a condição de segurado, os filhos menores têm direito a auxílio reclusão. É sabido que um dos requisitos para a concessão do benefício é o valor do último salário de contribuição do segurado. Na hipótese de desemprego, o INSS tem negado o benefício, sob a alegação de que o último salário recebido é superior ao previsto na legislação. Considerando que o segurado encontra-se desempregado, qual seria o entendimento correto, uma vez que no momento da prisão não havia renda alguma? Uma bela pergunta, viu? E cumprimento Denilson Santana, colega, advogado, militante, né? Parabéns pela pergunta. Realmente, Denilson, doutor Denilson, essa é uma situação que o INSS tem adotado e que vem causando aí transtorno a muitos dependentes do preso. Eu sugiro, né, que o senhor, na qualidade de advogado, que vá buscar, pleitear esses direitos aí na via judicial, até porque os tribunais muitas vezes têm tido um entendimento até diferente. Às vezes não é o salário de contribuição do preso, mas sim é saber se o dependente, no caso a esposa ou a companheira, se ela tinha renda. Então, existe sim a possibilidade de se discutir isso na justiça, mas também sugiro para que o senhor veja o último salário de contribuição dele, se foi um salário fechado do mês inteiro. Muitas vezes ele trabalhou apenas 10 dias e o seu salário de contribuição foi menor do que o estabelecido pela portaria, que hoje está em torno aí de 700 e poucos reais. Cristiano, manda um abraço. No caso de acidente de trabalho, se a firma não quiser emitir o CAT, quem poderá emitir? Por que tem firma que dificulta a emissão do CAT? Obrigado pela atenção. Que pergunta inteligente, viu, professor? Não sei se foi a inteligência da pergunta, mas realmente, o que nós temos visto aí no dia a dia é porque é o seguinte, hoje existe uma legislação previdenciária de custeio, onde as empresas, hoje, de acordo com o FAP, que é o Fator Acidentário Previdenciário, ela tem que contribuir para o SAT, que é o Seguro de Acidente do Trabalho. Então, tudo isso leva também a uma outra sigla, né, que chama RAT, que é o Risco de Acidente do Trabalho. É uma confusão de siglas aí, mas é isso mesmo. Então, o que acontece? A empresa que tem um número de acidentes do trabalho elevado, o que acontece? O FAP dela, professor Duda, o Fator Acidentário Previdenciário dela pode dobrar. Então, se ela paga 1% de seguro de acidente de trabalho, ela pode passar para 2%.
Se ela paga 2%, ela pode passar para 4%. E se ela paga 3%, ela pode passar para 6%. Então, no caso desse telespectador, pode ser que seja isso, que essa empresa, às vezes, tem dificultado a emissão da CAT para não gerar uma contribuição alta para a Previdência. Não inteligente isso daí, não é? Exatamente. Né? Vai ter troco, não é isso? Exatamente. Okay. Mas nesse caso, só para complementar aqui, ele pode, ele mesmo emitir a CAT. Ele pode pedir para o médico, porque se foi um acidente de trabalho, ele precisou ir até o médico, até o pronto-socorro, até o hospital. Então ele pode pedir para o médico que efetuou o primeiro atendimento emitir a CAT. Ele pode também ir até o sindicato, né, da sua categoria, que essa CAT será emitida. Com certeza, vá atrás, porque você terá sim garantido que essa CAT seja emitida. Posso completar mais ainda essa pergunta, claro. professor? O senhor sabe por quê? Para o empregado é importante a emissão da CAT. Para ele, caso exista afastamento por mais de 15 dias, se ele chegar a receber o auxílio-doença acidentário, né, isso é a legislação que prevê, esse empregado terá direito a uma estabilidade no emprego por 12 meses. Então, para o empregado que efetivamente sofreu um acidente de trabalho, é interessante que seja emitida a CAT. Alain Araújo pergunta: eu sou aqui de Bauru. Minha dúvida é se alguém que trabalhou sem registro na empresa e entrou com ação trabalhista, esse tempo vai ser contado para fins de aposentadoria no INSS? Olha, professor Duda, isso aí existe primeiro. Precisa ver se nessa ação trabalhista se houve o contraditório, ou seja, a empresa se defendeu, ou houve um acordo, porque na Justiça do Trabalho prevalece muito o acordo. Na primeira audiência de tentativa de conciliação, muitas vezes se consegue chegar a um acordo. Então imagine, o empregado entrou com uma ação trabalhista, dizendo que trabalhou sem registro, e teve um acordo. Foi a palavra dele. O que eu quero deixar como orientação principal para esse telespectador existe início de prova material desse trabalho dele? Existe pelo menos um holerite, um recibo de pagamento? Existe um cartãozinho de ponto ali no processo? Se tiver algum início de prova material no processo trabalhista, ele terá sim muita facilidade em conseguir contar o tempo lá no INSS. Maria José: boa tarde, professor Duda e doutor Tipó. Quanto ao cálculo da aposentadoria, onde a média dos 80% maiores salários a partir de junho de 84 e que é multiplicado pelo fator previdenciário, eu pergunto, seria 80% maiores salários ou 80% dos maiores salários a partir de junho de 94? É diferente, não? Como é feito esse cálculo? Como que é a pergunta? Seria? Seria 80% maiores salários ou 80% dos maiores salários a partir de junho de 94? Aí precisa ver o seguinte, se de julho, é julho na realidade, né? É julho, não é junho. Se de julho de 94, vamos imaginar, até hoje, essa pessoa está contribuindo, então de julho de 94 a junho de 2011, nós estamos diante de 17 anos. 80% de 17 anos daria 17 anos dá 8, 8 vezes 7, 56, com mais 5, daria 13 anos e meio. Então seriam considerados 13 anos e meio dos melhores salários de contribuição dela. Essa que é a resposta que eu tenho para ela. Pegando aqui nos horários de chegada aqui, ó. Gisele, boa tarde a todos. Gostaria de saber como funciona, você já falou, a desaposentação. Quem pode requerer? Grande. Obrigado. Já está respondida. O visitante Fausto de Lençóis. Opa. Professor Tipó, trabalhei registrado até 2005, me aposentei em 1988.
existe alguma revisão que pode ser feita na minha aposentadoria? É a desaposentação, não é? Olha, senhor Fausto, precisa, na realidade, o que precisa é verificar lá no processo de 88, porque primeiro, lá em 88 teve uma revisão que foi feita, que é a revisão da OTN, né, ou da ORTN. E aí precisa ver se o senhor teve direito, se o senhor já recebeu. Caso ainda não recebeu, é um direito, o senhor precisa ir atrás. E também é a questão dessa famosa desaposentação. De 88 a 2005, são praticamente aí 17 anos, né? E que o senhor teria, sim, possibilidade de pedir para fazer um recálculo. O senhor precisa procurar um especialista, né? Alguém que entenda disso, para fazer esse cálculo e ver se é viável entrar com a ação. Gisele Oliver. Boa tarde, parabéns à TV Prevê, vocês dão show de bola com esse programa. Professor Tipó, uma senhora que é pensionista do INSS, viúva, se ela se casar novamente, ela vai perder a pensão? Olha, professor, de cada 10 viúvas que recebem o benefício, 9 têm essa dúvida. E eu gostaria que todas que estivessem ouvindo aqui não tivessem mais essa dúvida. Todas as pensionistas que voltarem a contrair matrimônio, que se casarem novamente, não perdem a pensão. Não perdem. Podem casar, ser felizes, podem fazer a festa, porque não perdem a pensão. Até 1991 é verdade, perdia. Mas não perde mais, pode ficar tranquila. Está aí uma boa... Procurar viúva que tenha pensão, né? Uma boa pedida para quem está sorteiro aí. Posso complementar, professor? O que vai acontecer para a senhora? O que pode acontecer é o seguinte: a senhora já é pensionista, então a senhora se casa novamente. Vamos imaginar que aconteça desse segundo esposo, ele venha a falecer também. Aí a senhora negra, uma viúva negra. Aí a senhora não vai ter direito às duas pensões. O que a senhora vai poder fazer? Vai poder ainda optar. Aquela que for mais vantajosa, a senhora ficar com a que for melhor. A que for mais rentável, a senhora vai poder ficar. O Caio Roberto Alves, ele pergunta: qual é a diferença entre auxílio-doença e auxílio-doença por acidente? Bom, o auxílio-doença é o auxílio-doença comum. É aquele onde a pessoa tem um problema de saúde fora do seu local de trabalho. E o auxílio-doença por acidente do trabalho é aquele auxílio-doença que é advindo, né, de uma doença profissional, ou o auxílio-doença advindo de um acidente que ocorreu no trajeto da casa para o trabalho, ou do trabalho para o local de refeição, ou vice-versa. Então a diferença é essa. Se for relacionado com o trabalho da pessoa, a nomenclatura é auxílio-doença proveniente de acidente do trabalho. Se for doença comum, é o auxílio-doença comum. Leonice de Jesus. Eu estava encostada e o INSS propôs reabilitação profissional. Minha dúvida é, como funciona a reabilitação profissional? A empresa é obrigada a manter o funcionário reabilitado? Obrigado. Olha, na realidade é o seguinte: a Previdência Social, professor Duda, ela vai oferecendo para a pessoa, para o segurado, um auxílio-doença para que ele consiga fazer o tratamento e se recuperar. Depois de um tempo, se essa doença ou o acidente foi muito grave, a Previdência propõe para o segurado uma reabilitação profissional. O que seria isso? Seria um curso, um treinamento, para que a pessoa possa desempenhar uma outra atividade. Primeiro, o segurado, no caso, não pode se recusar a participar de um programa de reabilitação profissional. Se ele se recusar, sob pena de cessar o seu auxílio-doença. Enquanto ele estiver fazendo a reabilitação profissional, ele está recebendo o auxílio-doença normal. Sobre a possibilidade da empresa manter ou não, existe uma regra, que é um pouquinho complicada de falar aqui, mas conforme o número de empregados, a empresa ela precisa manter sim um número mínimo de reabilitados ou de pessoas com deficiência física.
Mas não são todas as empresas que são obrigadas, vamos deixar bem claro isso. João Toniolo está assistindo o programa de Campinas pela internet. A pergunta dele é a seguinte: Dr. Tipó, se um amigo meu perder o irmão, que trabalhava e era solteiro, o que a mãe dele deve fazer para receber a pensão do filho falecido? Bom, a pensão por morte ela é devida para quem? Para a esposa ou companheira, para os filhos menores de 21 anos ou maiores de 21 anos, desde que inválidos. Então nessa categoria, que é a primeira classe, não precisa comprovar a dependência econômica. Simplesmente a pessoa apresenta a documentação, que é a esposa, que é a companheira ou que é filho menor, e vai receber a pensão. No caso, professor Duda, no caso, João Toniolo, de uma pensão do filho que faleceu para a mãe tem que comprovar que dependia economicamente do filho, porque a mãe já é uma dependente de segunda classe perante a Previdência. Então o que ela precisa é levar até a Previdência Social alguns documentos que comprovem que ela dependia do filho. Alguma conta que o filho pagava, alguma conta telefônica, ou alguma conta de água ou de luz que de repente estava no nome do filho, algum eletrodoméstico que o filho comprou em seu nome e colocou isso dentro da casa, ou alguma ajuda que o filho fazia todo mês, um depósito bancário na conta da mãe. Ela tem que ter um mínimo de provas para levar até a Previdência, onde ela dependia economicamente do filho. João Pedro Rodrigues pergunta: Alguém que é demitido do emprego, quanto tempo pode ficar sem contribuir e ter direito aos benefícios do INSS? Muito obrigado e parabéns, professor Duda, por esse programa. João Pedro Rodrigues. Olha, a regra é uma regra, sim, um tanto quanto simples, mas ao mesmo tempo complicada. Quem contribuiu menos de 10 anos para a Previdência, se ele estiver desempregado, ele pode ficar 13 meses e 15 dias. Se ele contribuiu mais de 10 anos para a Previdência sem ter perdido a qualidade de segurado, isso aqui aumenta em 12 meses. Então ele pode ficar 25 meses e 15 dias. Agora, se ele comprovar que ele recebeu o seguro-desemprego em qualquer uma das duas situações, esse tempo vai ser aumentado em mais 12 meses. Então, quem pagou mais que 10 anos, professor, pode ficar 37 meses e 15 dias. E quem pagou menos de 10 anos pode ficar 25 meses e 15 dias. Então, se comprovar que recebeu o seguro-desemprego, né, o período de graça, que é chamado, ele é estendido por mais 12 meses. João Carlos cumprimenta o professor Duda. Ainda bem que a TV Prevê convida pessoas como o Dr. Tipó para tirar dúvidas, pois não temos condições de ir até o escritório de um advogado por falta de tempo e por falta de dinheiro. Pergunto, me aposentei no INSS recentemente por tempo de contribuição. Se eu continuar contribuindo, eu terei direito a pedir revisão depois? Até quantos anos posso pedir revisão? E se eu ficar doente, terei direito ao auxílio-doença também? Que Deus proteja vocês. Olha, que boa, excelente pergunta. Bom, primeiro... Eu gostei da proteção de Deus aí, viu? Que bom, né? Ainda bem que estamos aqui protegidos. Tomara que ele te ouça, né? Viu, João Carlos? Bom, primeiro, se ele se aposentou recentemente e a concessão da sua aposentadoria, João, está correta, então o que nós sugerimos é que você aguarde pelo menos mais uns 2, 3 anos para pedir alguma revisão ou pedir um recálculo da famosa desaposentação. Segunda pergunta que o senhor fez: se o senhor ficar doente, o senhor pode receber um auxílio-doença? Vou repetir aqui o que eu falei agora de pouco. O artigo 124 da Lei 8.213/91 diz que o auxílio-doença não pode ser acumulado com nenhum tipo de aposentadoria. Então, se o senhor ficar doente, trabalhando, vamos imaginar, o senhor está aposentado, ganha R$ 1.500. O senhor trabalha numa empresa, ganha R$ 2.500 na empresa. Se o senhor ficar doente, o senhor vai deixar de receber os R$ 2.500 da empresa e só vai receber os R$ 1.500 da sua aposentadoria. Não pode acumular
aposentadoria com auxílio-doença. Cláudio de Lençóis Paulista. Gostaria de saber qual é o valor em reais do teto máximo da Previdência Social atual e se alguém consegue se aposentar com o teto, pois com essa história de fator presidenciário deve ser quase impossível conseguir o teto. Obrigado. Bom, o teto hoje está girando em torno de R$ 3.700. Realmente, é bem difícil hoje, nos dias atuais, alguém conseguir se aposentar com o teto. Quem consegue? Aquele, primeiro, que se aposenta na modalidade especial, que é a aposentadoria especial, onde não se aplica o fator previdenciário. Quem se aposenta por idade, professor Duda, aos 65 anos o homem, aos 60 a mulher, pode conseguir. Por quê? Porque a aplicação do fator previdenciário ela é facultativa. Se a pessoa entender que o fator previdenciário é menor que 1, ele não aplica. E se o fator previdenciário for maior que 1, aquele que se aposentar por idade vai pedir a sua aplicação. Agora, no caso de alguém que quer se aposentar por tempo de contribuição, professor, por tempo de contribuição, onde o fator previdenciário é obrigado a ser aplicado, é obrigado. O que nós sugerimos? Ele tem que ter já uma idade um pouco mais próxima aí da aposentadoria por idade, um tempo de contribuição alto e uma expectativa de sobrevida baixa. O fator previdenciário dele sendo alto, ele tem uma chance de se aposentar próximo do teto. Passaram de 50 perguntas. Infelizmente, nós respondemos um pouquinho mais da metade. Tem muita pergunta e continua chegando. Eu vou ver se, até para essas perguntas aqui, eu vou guardar, né? E vou ver se a Nádia consegue te agendar para a semana que vem. Você poderia vir outra vez semana que vem? O interesse é a gente ver, olha, até de Campinas, tem pergunta aqui de outras cidades que na Anda TV Prevê só entra pela internet. E infelizmente, né, esse é um assunto que acho que a Previdência deve para Deus e todo mundo. Como o Tipó colocou mesmo. Diz que a presidenta já. Quanto que ela mandou para a Previdência para ações futuras? Quantos bilhões? Saiu no jornal Agora São Paulo, salvo engano, domingo retrasado. Na lei de diretrizes orçamentárias, é uma previsão de cerca de 7 bilhões de reais para futuras perdas de ações, talvez com a desaposentação. É a matéria do jornal Agora São Paulo que saiu. Infelizmente, o telespectador me desculpa, mas semana que vem eu trago o Tipó outra vez aqui. Mais alguma coisa, Tipó? Não, professor, eu estou aqui à disposição, tem muito assunto importante, né? Me perguntaram na rua sobre os aposentados que pagam o imposto de renda até hoje. Só queria finalizar com esse assunto. Uma pessoa que ela é aposentada e paga imposto de renda até hoje, ele ganha, né, os seus proventos de aposentadoria excedem o limite de isenção. Na certeza ele é funcionário público, viu? Porque se fosse aposentado da iniciativa privada, ele não pagaria. A michureba da aposentadoria que é, né? Infelizmente os valores não são tão atrativos. Não. Mas aqueles que possuem, professor, doenças graves, e são diversas doenças, elas têm direito a requerer junto à Receita Federal. E no caso de negativa da Receita Federal, elas podem ingressarem através de advogado na Justiça, que já tem reconhecido esse direito, né, de não descontar mais o valor do imposto de renda e, inclusive, receber os últimos 5 anos que foi descontado. Então, aqueles que têm doenças graves, aquela doença mais famosa, vamos dizer assim, é a cardiopatia grave, as pessoas que têm doença do coração, que já foram operadas ou que não foram operadas, mas têm problemas, e dentre tantas outras doenças que eu posso na semana que vem até elencar aqui, se o professor me permitir, mas procurem os seus direitos junto à Receita Federal ou através de advogados que terão, sim, essa possibilidade de receber o que foi retido nos últimos 5 anos e deixar de descontar o imposto de renda na aposentadoria. Deixo aqui o meu abraço a todos os telespectadores aqui de Bauru, da região, o meu agradecimento à TV Prevê, né, ao IESB Prevê, a instituição do qual eu participo, tenho orgulho de participar, né, e estou sempre à disposição aqui para colaborar com a sociedade aqui regional.
Tipo, obrigado pela presença. Obrigado, meu professor. Bom, eu quero acusar e lamentar a morte do Dr. Paulo Renato, um grande educador, embora ele é formado em economia, foi um grande ministro da educação e um bom secretário, foi grande ministro e bom secretário da educação. Não teve toda a motivação que teve como ministro. Ele que criou o Enem, ele que criou o ENAD, até que enfim a educação tem um modelo para ser testada a sua qualidade. Do jeito que estava, o Brasil era o único país do mundo que não tinha um exame nacional para testar a qualidade do ensino no Brasil. Hoje tem, hoje nós sabemos que podemos falar, a USP é a melhor universidade do país, não é só porque existem institutos que falam isso, e sim porque realmente os alunos da USP são os alunos mais bem preparados do país. E podemos dizer também que hoje existem escolas privadas que têm uma qualidade de ensino melhor do que a maioria das escolas federais. A USP é a primadona, é a melhor, depois a Unicamp e depois a Unesp. Depois que vem as federais e um monte de faculdades privadas aí, por Mauá, direito da PUC São Paulo, Mackenzie, né? A FEI, e graças a Deus mostra que o ensino privado tem eficiência hoje. Mas eu lamento a morte do Dr. Paulo Renato. Eu entrevistei 2 vezes ele aqui e me causou uma impressão muito favorável pelo nível de inteligência do Dr. Paulo Renato. Continue ligado aos horários alternativos da TV Prevê. Tchau.